Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Para quem não me conhece, sou Manuel Carlos Soares de Melo. Sejam bem-vindos, meus cartoleiros e minhas cartoleiras. Hoje vou fazer a análise dos jogos da 15ª rodada e dar uma prévia do nosso time no final desse vídeo. Vamos lá! Esse foi o desempenho do nosso canal na rodada passada. O time 1 do canal fez 76 pontos,60. O time 2, 78,9. E o time 3, dessa vez foi mal, fez 67,40. Se vocês perceberem, o nosso capitão é o Caleri. Por ele ter entrado só no final, acabamos fazendo poucos pontos. E como eu arrisquei o Hulk, eu acabei não indo tão bem, apesar do Pedro ter subido. Então vamos agora para a análise dos nossos jogos. Eu vou começar pelo time do Atlético, porque eu acho que é a melhor opção de SG, apesar de ser um jogo complicado contra o Juventude. Se vocês perceberem, nos últimos confrontos diretos, o Juventude perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes o Atlético Mineiro. E dessas vezes o Atlético ganhou fora de casa 1, 2, 3 vezes. O Juventude é o segundo pior time mandante dessa temporada. E o Atlético é o nono melhor visitante. Apesar de ter tido vários empates fora, uma derrota, né, a chance de empate nesse jogo é muito grande, mas ainda acredito na força do Atlético Mineiro em cima do Juventude. A não ser que também tenha muita falta de jogadores, né? O turco lá resolva também deixar o Hulk de fora novamente, por causa do próximo jogo, que eles vão ter um jogo no dia 5 contra o Emelec, que é o jogo de volta. Como ainda estou fazendo esse vídeo na segunda, não sei como é que vai ser o jogo dele essa semana. Então, de repente, se ele ganhar do Emelec uma vantagem de gols, pode ser que ele venha até com o time completo para a rodada contra o Juventude. Nos últimos 10 jogos da competição, o Juventude também, né, empatou com o São Paulo, jogo passado, que foi um joguinho muito feio, pelo amor de Deus, né? Perdeu para o Atlético Goianiense de 3-1, perdeu para o Santos de 2-1, para o Corinthians de 2-0, para o Atlético Paranaense de 3. Então a chance de vitória do Atlético, mesmo com um time misto, é muito maior. O Atlético, nos últimos jogos, empatou 0-0, 1-1, venceu o Flamengo 2-0, venceu de novo o Flamengo por 2-1, venceu o Fortaleza por 3-2, que jogão, né? Ele foi se recuperar no segundo tempo, depois que houve a troca e entrou 5 dos titulares. E agora temos esse outro jogo contra o Emelec. Pelo escala 10, eles estão dando que a chance de SG é de 43%, né? Se a gente for ver nos confrontos que houve contra o Juventude, ele teve 3 vezes, ele segurou o SG. Das outras vezes ele tomou. Então, existe a chance? Existe. Pelo time do Juventude. Mas ainda acho que o Atlético tem a maior chance de SG pelo Juventude. Se você for ver no Brasileirão, eles tiveram 18 jogos, sendo 3 vitórias do Juventude, 11 do Atlético e 4 empates. Em casa, o Juventude ganhou 3, empatou 3 e perdeu 4 vezes.
Vamos agora para o próximo jogo, que eu também acho que existe uma possibilidade de SG, mesmo sendo contra o Atlético Paranaense. O jogo é no dia 2, né, na casa do Palmeiras. E o Palmeiras também vai ter um jogo de volta contra o Cerro Porteño, né? Então pode ser também que o Palmeiras venha misto, que nem veio no último jogo, né? Nesse último jogo que ele teve agora, né? Foi meio complicado com o Avaí, né? Tudo bem, teve pênalti, teve um golaço também de falta do Jean-Pierre, mas quando ele colocou uma parte do time titular, o Palmeiras reagiu. Nos últimos confrontos, né? Se você ver em contra o Juventude, foram uma, duas, três, quatro, cinco vitórias do Palmeiras e 3 empates. E o Palmeiras segurou o SG uma, duas, três, quatro, 5 vezes em 8 jogos de confrontos diretos. Então a chance do Palmeiras segurar o SG contra o Atlético Paranaense também é grande. Apesar que o jogo do Atlético Paranaense também contra o Bragantino foi um jogão de bola, mesmo com o time misto, o Atlético Paranaense jogou muito. No primeiro tempo já estava vencendo por 3. Então temos que tomar cuidado. É um jogo que não dá para apostar 100% no SG do Palmeiras, mas existe a possibilidade pelo histórico de confrontos passados, né? O Palmeiras em casa ele vai muito bem. O Palmeiras em casa contra o Atlético teve 13 vitórias, 5 empates para 3 vitórias do Atlético. Então a chance de vitória do Palmeiras é muito grande. Pelo escala 10, eles dão que a chance de SG é de 47% para o Palmeiras e a chance de vitória do Palmeiras de 64%. O Atlético Paranaense também vai pegar o Libertad, e é lá. Então pode ser que ele venha misto, vai depender de como é que vai ser o jogo dele agora em casa contra o Libertad, né? E o Palmeiras também vai jogar lá fora agora, depois vai jogar em casa. Se o Palmeiras vencer bem lá, pode ser que também entre com o time completo, aí tudo isso muda em relação às histórias do jogo. Vamos para o próximo jogo, que é Ceará e Internacional. Ceará e Internacional, eu vejo uma vantagem para o Internacional, porque o Ceará não vem bem em casa. O Ceará é o último, é o pior mandante do campeonato nas rodadas. Se vocês forem ver, ele só perdeu, empatou todos os jogos. De 6 jogos que teve, empatou 4, perdeu 2, não venceu ninguém ainda. E o Internacional vem bem. O Internacional é o terceiro melhor visitante do campeonato, com 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota fora de casa. Então eu acho que o Internacional, com o time que está, da forma que está jogando, com o Mano Menezes, a chance de vitória em cima do Ceará é muito grande. E eu também vejo uma boa chance de SG do Internacional contra o Ceará. Se vocês forem ver no confronto direto que eles tiveram nos últimos 3 anos, foram uma, duas, três, 4 vitórias do Internacional e 3 empates. E o Internacional segurou 1, 2, 3, 4, 5 vezes em 8 jogos o SG. O Ceará, em casa, nas últimas rodadas que teve, né, eu só peguei do início de junho para cá, ele teve uma vitória contra o Fortaleza, empate, uma vitória contra o Atlético Mineiro, que foi aquele acidente, um empate contra o Goiás, um empate contra o Atlético Goianiense, um empate contra o Cuiabá, uma derrota para o Fortaleza e um empate contra o Atlético Goianiense. O próximo jogo dele é com o Strong. E o Internacional teve uma, duas, três, quatro, 5 vitórias e
dois empates, né? E uma única derrota para o Botafogo. E todas as vezes que teve, ó, o Internacional segurou uma e duas vezes já o SG dele. O escala 10 dá a chance de SG de 60% para o Internacional e de vitória de 60%. Eu também acredito na vitória. Para mim, fechar uma defesa do Internacional não é uma má ideia. Mesmo que o Internacional vai pegar o Colo-Colo no dia 5, né? Vai depender muito do jogo agora de ida para como vai ser o de volta. Mas o Ceará também tem um jogo de ida agora e vai ter um jogo depois em casa contra o Strong também no dia 6 e o Internacional no dia 5. Nos confrontos diretos, em casa, o Ceará teve 10 jogos, sendo 3 vitórias, 6 empates e uma derrota. O empate é uma opção? É, mas eu acho que o Internacional tem time para ganhar do Ceará em casa. Então, para mim, é a terceira melhor opção de SG para essa rodada. Vamos só ver como é que os times vêm. Vamos para o próximo jogo. Avaí e Cuiabá. Pelo jogo que eu vi do Avaí agora essa semana, né? Que foi contra o Fluminense, não, minto, né? Contra o Palmeiras, nos 2-2, que foi um puta de um jogão, né? Foi, na verdade, esse jogo foi o que teve o pênalti e o gol de falta do Jean-Pierre, né? O Palmeiras só acabou ganhando porque mudou, mas fez um bom jogo, né? Para mim, Bissoli, para esse jogo contra o Cuiabá, é uma excelente opção. Fechar a defesa do Avaí para quem não tem dinheiro é uma opção contra o Cuiabá, apesar que os defensores do Avaí não são de fazer muito ponto, mas se segurar já ganha 5 pontos, né? De SG e acaba ganhando 5 pontos. Para quem não tem cartoleta, é uma boa opção. Eles tiveram poucos confrontos nesses anos. Mesmo assim, em 2020, o Cuiabá ganhou as duas vezes do Avaí, né? O Avaí é o sexto melhor mandante do campeonato. E o Cuiabá é o oitavo, né? O nono pior visitante do campeonato. E nos últimos jogos, perdeu todos, né? Cinco derrotas. As últimas 5 vezes que jogou fora de casa, perdeu todos. Se você for ver aqui o Avaí, ele teve uma, duas, três, 4 derrotas e 2 empates, né, nos últimos jogos. E teve 2 vitórias, foi uma contra o Fortaleza e uma contra o Botafogo. O Cuiabá teve uma, duas, três, quatro, 5 derrotas também, né, que são as 5 derrotas que ele teve tudo fora de casa. Teve uma em casa também contra o Atlético Paranaense. Só teve uma vitória contra o Corinthians, que foi aquele acidente naquela segunda-feira. E depois empatou. Então, a chance para mim, eu vejo, do Avaí contra o Cuiabá. Eu acho que o Avaí tem tudo para ganhar. Então, para mim, o Bissoli aqui é uma boa opção. E o Cuiabá tá difícil de fazer gol. Então, tem chance de SG. A chance de SG que eles dão aqui é de 35%, é pequena. Por isso eu também não coloco ele como um grande favorito. Ele é o meu quarta opção de SG. Nos confrontos em casa, foi um só, então, que eles tiveram pelo Brasileirão. Então não tem, nem foi pelo Brasileirão, foi pela Brasileirão, mas Série B. Então eu acho que não dá para fazer uma análise aqui, sim pelo histórico deles e pelo jogo que eu tenho visto do Cuiabá e o jogo que eu tenho visto do Avaí. Vamos para o próximo jogo. Goiás
e América Mineiro. Esse é um jogo complicado porque o Atlético Mineiro, o América tem jogado bem seus jogos, mas não consegue finalizar, fazer seus gols, né? Nos últimos confrontos entre eles, o América perdeu uma, duas, três, quatro, cinco vezes, né, em 9 jogos. Venceu uma vez só em 98 e empatou duas vezes em 2017. Então esses confrontos é somente um histórico deles, de quando eles se enfrentaram. Praticamente o Goiás sempre ganhou, né? Ganhou sempre em casa, uma, duas, três, quatro vezes ganhou em casa, só uma vez ganhou fora. Pelo histórico aqui, eu acho que existe a chance de um empate e uma vitória, para mim, do Goiás mais do que do América. Aqui, para mim, o Raul é uma opção, né? É a melhor opção do Goiás para esse jogo, né? E o Tadeu também é opção no gol, tá? Nos confrontos que eles tiveram, vocês estão vendo aqui que nos últimos jogos, o América perdeu, né? Tanto para o Fortaleza quanto para o Flamengo, perdeu para o São Paulo, perdeu para o Ceará, né? Teve mais uma derrota que eu não vejo aqui, empatou com o Corinthians, venceu o Cuiabá. Se o América vencer o Cuiabá, o Avaí, que está muito melhor, a chance de vencer o Cuiabá é muito maior. Mas as chances de SG nesses jogos, ela é muito remota. Pode acontecer se for um 0-0. Então, apostar no SG do Goiás ou do América é simplesmente, realmente, uma aposta. O escala 10 dá que existe uma possibilidade de empate de 0-0. Então ele não dá probabilidade de vitória para nenhum dos dois. E esses aqui não tem nenhum tipo de jogo, então vão vir com os times normais, a não ser aqueles que estão contundidos. Vamos para o próximo, né? Que é Curitiba e Fortaleza. Curitiba não tem vindo bem desde a saída do Andrei, né? Eu vi no jogo passado que o Léo Gamalho voltou, mas também não estou vendo o Igor Paixão nos prováveis para o próximo jogo, né? Tanto o Curitiba quanto o Fortaleza, o Curitiba não tem ninguém para pegar, mas o Fortaleza tem o jogo de volta contra os Estudantes. Fortaleza não vem dando sorte, não vem bem. Ele chega no segundo tempo, acaba fraquejando e acaba perdendo os seus jogos. Que nem estava fazendo um excelente jogo contra o Atlético Mineiro. Teve chance de matar esse jogo até com 3 gols. E no fim, quando o Mohamed, o turco lá, resolveu colocar os jogadores, metade dos jogadores, colocou mais alguns jogadores titulares, tudo mudou e eles conseguiram reverter, que foi um puta jogo bonito no final, né, com a virada do Atlético Mineiro. Então, nos confrontos entre eles, tá, o Fortaleza, o Curitiba, perdeu para o Fortaleza 3 vezes, né? Venceu 2 e empatou uma, mas você vê que não tem muita chance. Aqui, se tiver, tem que ver quem vem para o jogo do Curitiba, né? Se o Léo Gamalho vem, se Igor Paixão vem, quem vem pode ser opção. Mas para mim, Pikachu e Juninho Capixaba são as melhores opções do Fortaleza, que eu acho que para quem tem poucas cartoletas ou quer apostar no meio de campo, eu acho que Pikachu aqui tem tudo para fazer gol, porque o Curitiba não tem ido bem em casa. Ele é o oitavo melhor mandante, mas teve um empate e 2 derrotas seguidas em casa. O Fortaleza, ele teve uma vitória e também 2 derrotas. Ele é o segundo pior visitante da temporada. Pelo placar escala 10, eles dão uma probabilidade de um empate de 1-1,
né? E não dão probabilidade de SG, que é muito baixa. Então vamos nos confrontos em casa. O Curitiba venceu 2 vezes, empatou 3. O Fortaleza não ganhou nenhuma vez. Isso é só para um. Eu também acho que o Fortaleza não tem time para ganhar do Curitiba. O Curitiba até jogou bem, mas não consegue finalizar direito e acaba dando a chance para os seus adversários, né? No último jogo mesmo, né, que contra o Internacional, ele levou uma surra de 3-0. E a última vez que jogou em casa com o Atlético Paranaense, massacrou o Atlético Paranaense e acabou tomando um gol. Você vê que teve uma, duas, três, são 4 derrotas seguidas do Curitiba. E o Fortaleza, ela teve 2 vitórias e essa derrota para o Atlético Mineiro. Quase ele sai com empate. Então, eu acho que o Fortaleza, em relação ao Curitiba, tem tudo para dar um bom jogo, mas não aposto em SG. Próximo jogo, São Paulo e Atlético Goianiense. É um jogo complicado, por isso que ele está aqui quase nos meus últimos, né, nas minhas últimas análises, porque o jogo que eu vi do São Paulo contra o Juventude foi cruel de assistir o primeiro tempo. E o segundo tempo melhorou, só deu São Paulo, mas acabou o Juventude se fechando completamente atrás. O Miranda perdeu um gol feito, que se ele faz a gente tinha mudado as nossas pontuações, porque o Caleri ia acabar dando uma assistência e a gente ia subir muito, mas no fim das contas não deu, e o Caleri também ainda perdeu uma cabeçada bem no finalzinho. Mas vai depender muito do que o Rogério vai querer fazer. Porque o Rogério mexe no time de tal maneira que ele acaba prejudicando. E o time não consegue desenvolver na hora de fazer o gol. Dessa vez ele produziu muito no segundo tempo, mas aquelas bolas alçadas. O Wellington de um lado já sobe, vem o Igor Vinícius do outro, empurra para cima, joga também na área, e eles não têm nenhum tipo de penetração para poder finalizar. O Rodrigo Nestor perdeu muitos gols, né, e com isso o São Paulo não consegue andar. Foi um jogo tão decepcionante que na minha brincadeira dos meus vídeos curtos que eu faço durante o jogo, eu até brinquei com o rosto da decepção do Rogério Ceni em relação aos jogos. Em relação ao Atlético Goianiense, eu não vi o jogo do Atlético Goianiense contra o Ceará. Eu estava dando uma olhadinha quando ele estava vencendo e eu não vi então não posso comentar sobre o jogo do Ceará com o Atlético Goianiense porque eu não consegui ver. Nos confrontos diretos, se você for ver, o São Paulo já venceu o Atlético Goianiense uma, duas, três, 4 vezes e perdeu 2 para ele quando jogou em casa, né? E essas 2 não são tão longe, foram em 2021. Então, e as 2 foram com vitória de 2-1. São Paulo, se bobear, ele pode perder esse jogo realmente para o Atlético, né? Porque o Atlético não tem jogado mal, o Jorginho melhorou muito o time, né? E os poucas vezes que eu vi, jogou bem. E além de que, o Atlético Goianiense tem um jogo de volta com o Olímpia no dia 7, então não sei também se vai vir completo. E o São Paulo tem um jogo também dentro do Morumbi com a Universidade Católica. Para o São Paulo, eu acho que o Rogério vai querer poupar jogadores, porque é no dia 7, se não me engano, dia 7 é na quinta-feira e o jogo deles é no dia 3, no domingo. Então, o São Paulo pode até não ter que poupar. Pode ser até que ele não poupe, porque tem um intervalo grande do dia 3 para o dia 7. Né? Eu acho besteira, mas, sei lá, do Rogério Ceni a gente não pode. Agora, pode esperar de tudo. Se você for aqui, o Atlético Goianiense é o nono pior mandante, ou se você quiser ver, o 12º melhor mandante. Mas eu vejo como
o nono pior mandante. Mesmo assim, ele perdeu uma e venceu duas. Quer dizer, nos últimos 5 jogos, ele venceu 3 jogos dentro de casa e perdeu 2. E o São Paulo é o quinto pior visitante. Ele empatou dos últimos 5 jogos, empatou 4 fora de casa e perdeu a última. Então, temos que pensar direitinho, porque corre o risco do São Paulo perder esse jogo lá na casa do Atlético Goianiense. Pelo escala 10, eles não dão chance de SG, então não, pensar no SG do São Paulo aqui é meio perigoso. E eles dão vitória para o Atlético Goianiense, não é nem para o São Paulo. Mesmo que a bolsa de apostas aposte mais no São Paulo do que no Atlético. Mas é um jogo complicado para se pensar em SG. Em casa, o Atlético Goianiense jogou 7 vezes, ganhou 4, empatou 2. São Paulo só ganhou uma. Então, ainda vejo um jogo com São Paulo com melhor elenco, mas com um time ruim. Para o segundo tempo, normalmente não melhora. E o Atlético Goianiense pode ser uma boa opção. Tem que tomar muito cuidado. E eu não sei nem se vale a pena apostar no Caleri para essa rodada. Próximo jogo. Bragantino e Botafogo. Isso é um clássico. O Bragantino jogou muito bem para mim contra o Santos. Foi um jogo muito bom, um jogo bem equilibrado. Como também acabou fazendo um jogo não tão bom quanto o Atlético Paranaense. Mas quando resolveu ir para cima do Atlético Paranaense, acabou também fazendo 2 gols. É que o Gumora acertou um golaço, né, de fora de área e mudou um pouco a história, e a defesa do Bragantino tomou uma bobeada. Mas foi um belo de um jogo para mim. Eu vi os bons momentos do jogo, eu vi alguns momentos, né, que eu pulava para um jogo e outro, que eu fico vendo, e foi muito bom o jogo. O Bragantino, né, com o Luan Cândido, está sempre fazendo um gol. É uma opção para esse jogo contra o Botafogo. Arthur é uma opção para o jogo também. Então, para mim, as melhores opções é Arthur. E o Cleiton também não é uma má opção, mas contra o Botafogo, você sabe, Botafogo fez um jogo bem pareio com o Fluminense, né? Eu acompanhei o jogo, foi um jogo bem pau a pau, os dois times jogaram bem. Botafogo soube segurar o Luiz Henrique, soube segurar o Arias, mesmo que o Arias fez um bom jogo. Samuel Xavier está fazendo um jogão, tá me impressionando a forma que ele está jogando. Mas o Botafogo, a defesa do Botafogo soube segurar bem. Para mim, esse jogo, Catito Fernandes é boa opção, mas é jogo para gols, né? Eu acho que os dois times têm tudo. O Bragantino joga bem em casa, os dois times têm tudo para fazer gol. É que o Bragantino ele acaba indo de para cima de qualquer jeito e acaba deixando os buracos na defesa. E se deixar buraco na defesa, o Botafogo tem time para também fazer gols no Cleiton. Nos últimos confrontos, o Botafogo venceu uma, o Bragantino não venceu duas, o Bragantino venceu duas e teve 3 empates. Eu também vejo um jogo para empates, mas não garanto o SG de ninguém aqui. Aqui o Vitor Cuesta e para mim o, o Catito Fernandes são opções. No Bragantino, melhor opções para mim é Natan, Juan Cândido e Arthur. Esses são os que eu vejo com melhores opções. O Bragantino é o décimo, é o 11º melhor mandante, né? Ou o 10º pior mandante. O Botafogo é o 6º melhor visitante. Ele teve em 5 jogos, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou uma e venceu o último, né? E perdeu 2. O Bragantino, em casa, perdeu uma, empatou uma e as 3 últimas
ele perdeu uma e venceu duas. Então vai ser um jogo bem parelho. Pelo escala 10, a chance de SG aqui é praticamente zero, 23%, não existe, não vejo chance também. E eles também dão um empate entre os dois. Vamos para o próximo jogo. Este é um jogo que eu vejo a vantagem do Santos por estar jogando em casa, né? E o Flamengo tem melhorado com o Dorival. Mas tanto o Santos quanto o Flamengo tem jogos no dia 6, na quarta-feira. O Flamengo, jogo de volta contra o Tolima, e o Santos contra o Táchira. Tudo vai depender do jogo dessa semana. Se eles vencerem, eu acho que não pouparão os jogadores. Mas se eles vencerem, perderem, você não sabe o que pode acontecer. Tanto no Santos quanto no Flamengo. O Flamengo pode vir totalmente misto, né? Gostei do jogo do Flamengo, né? Do último jogo do Flamengo contra o América. Eu acho que foi um bom jogo. Se o Gabigol não tivesse perdido o pênalti, acontece, mas se ele não tivesse perdido o pênalti, a gente tinha feito mais pontos, muita gente tinha se dado muito bem, né? Mas aconteceu. Mesmo assim, ele ainda fez 9 pontos. Gostei do Rodinei jogando. Eu não sei se vai ser ele ou o Mateuzinho que vai vir, né? Ayrton Lucas, bom também. Na zaga, parece quem vai ser Pablo que vai estar para o jogo, que eu já andei olhando que estão disponíveis aí, possíveis para o Cartola. E para mim o Santos também é a opção, mas eu acho que no Santos a única opção que a gente tem aqui é João Paulo, Léo Batistão e Marcos Leonardo. Para mim são os três melhores e eu apostaria em qualquer um desses dois para o ataque, como também apostaria no Gabigol. Não vi se Pedro vai vir para o jogo. Arrascaeta não pode faltar no time. E nos laterais tem que apostar. O Santos, depois que perdeu o Maicon e o Madison também não tem jogado, eu não tenho visto grandes coisas na defesa, né? Então a defesa do Santos tem dado muita moleza, somente para a entrada dos laterais. E se fizer isso, um meio de campo com Arrascaeta, Everton Ribeiro, pode ter uma boa chance do Gabigol fazer gol, né? Pelo escala 10, Santos, eles dão Santos 1, Flamengo 0. Como o Flamengo bobeia muito na defesa, eu acho que pode ser. Mas o Santos pode ser que o Santos dê mais firmeza no gol. Só que a gente não pode esquecer. Aqui você tem dois leis do ex, tanto do Dorival quanto do Gabigol. Então, de repente, Gabigol pode ser uma excelente opção. Nos últimos confrontos pelo Brasileirão, em casa o Santos venceu 4 vezes e empatou 3. O Flamengo só ganhou dele 7 vezes. E se a gente vê os históricos, né, ó, o Santos perdeu para o Flamengo uma, duas, três, quatro, 5 vezes, né, nos confrontos diretos de 2018. Em 2021, o Santos venceu em dezembro o último jogo. Então, se você analisar aqui, o Santos ele tem 5 empates nos últimos confrontos agora pelo Brasileirão, uma única vitória. Só que o Flamengo tem 5 derrotas também. Então, é um jogo difícil. Então, ele está entre os últimos para mim, com chance de SG. Jogos para atacantes. Pode haver gol de ambos usados. Vamos agora para o nosso próximo jogo. Este, para mim, é o jogo mais difícil de se analisar. Porque o Fluminense vem bem e o Corinthians melhorou bastante. E o Corinthians fora de casa, ele é o quinto melhor visitante. E o Fluminense é o 14º ou o sétimo pior mandante, né? Apesar de aqui nos últimos confrontos ele venceu uma, perdeu uma, venceu uma, perdeu uma, venceu uma, tá na chance dele perder outra.
Agora, o Corinthians tem uma vitória, um empate, uma vitória, uma derrota e um empate. Então, se a gente for fazer aqui a análise dos confrontos entre eles, né, nos últimos 3 anos, houve 1, 2, 3 empates, um único empate com 0-0. O Fluminense venceu o Corinthians 1, 2, 3 vezes e perdeu 2 vezes, né? Então, só que houve tudo zero. Então, o Cássio é uma opção? É uma opção. Eu acho que o Cássio é uma opção boa para segurar esse jogo. É um jogo que pode acontecer que nem aconteceu com o Botafogo. Fica naquele 0-0, jogo mascado para lá e para cá e sai gol do nada. Como de repente, se o Fluminense bobear, pode levar gol. Como o Corinthians também, se bobear, vai depender de como vem o time. Porque o Fluminense tem um jogo contra o Ceará só no dia 9. Só que o Corinthians tem o Boca Júnior no dia 5. Os Corinthians pode vir misto. E se vier misto para cima do Fluminense dentro do Maracanã, que é onde vai ser o jogo, do jeito que está jogando Samuel Xavier, está jogando o Caio Paulista, está jogando apesar que agora não vai ter Luiz Henrique, então não sei como é que vai ficar, mas como está jogando o Arias, pode ser que se der bobeada, o Cano faça gol no Corinthians. É um jogo bem difícil de analisar e é um jogo que pode acontecer de tudo. E o Corinthians parece que vem com o Mantuan, mas você não sabe se vai jogar Juliano, vai jogar Renato, se vai jogar Cantídio, quem vai jogar na defesa, se vai jogar Robson Bambu, Raul, quem vai jogar nas laterais, se é Fagner, Fábio Santos, Piton, então Rafael Ramos. Então a gente fica sem saber. E com isso, o jogo é no dia 2. No dia 2 é sábado. Então, dependendo do horário do jogo, a gente vai saber a escalação dos dois times. Então, se prestar atenção uma horinha, uma hora e pouco antes do jogo, que é a hora que eles têm que soltar a escalação, de repente a gente consegue aproveitar aqui um William, um Cássio, né, Cano, Arias, Samuel Xavier. Então, tudo isso vai depender muito de quem vem para o jogo, tá? Esses foram as análises que eu fiz dos times. E agora eu vou passar uma prévia do time que eu montei aqui para vocês, que eu vejo que muita gente gosta de ter um time montado no início da semana. Eu acho muito precoce, mas eu apostei aqui para vocês no Daniel do Internacional. Eu fechei Internacional e Mano Menezes, porque acredito no SG. Fechei Piquerez e Gustavo Gomes do Palmeiras, que também pode ter um SG. Júnior Alonso e Arana, que são o que eu vi disponível, porque eu não quis o Natan, porque o Natan precisa muito para valorizar. Então, fechei 2 Atlético, 2 Palmeiras e 2 Internacionais, que são os 3 times que eu acho que tem a melhor chance de SG. Fechei no meio de campo Pikachu, Scarpa e Arrascaeta. E no ataque, pelo que eu vi, que não tenha lá Hulk, não tem um monte de jogadores, eu fechei Gabigol, Marcos Leonardo e o Pedro Raul, porque eu acho que ele tem chance de gol no jogo do Goiás. E fiquei com o Scarpa como capitão, porque o resto é dúvida. Esse time ficou custando 139 cartoletas, né? A defesa ficou com Moisés, Raul, Gustavo, Johan e Arthur. Esses dois eu não quis colocar aqui por causa do confronto que tem. Então, isto foi a minha análise para a rodada 15 dos jogos do Cartola FC. Espero que vocês tenham uma boa semana e que a gente se veja no próximo vídeo, se Deus quiser. Então, uma boa semana a todos e tudo de bom.